14, versículo 22 em diante. Amém, irmãos? Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Só até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, Tu conheces, ó Deus, as minhas limitações, eu conheço a Sua grandeza e o Seu poder. Opera segundo elas, porque sem Ti nada sou, nada tenho e nada posso, mas contigo sou, tenho e posso. Tudo aquilo que a Tua palavra diz que sou, que tenho e que posso. Me usa, ó Deus, mediante a graça que me foi dada para pregar a Tua palavra, pois a Tua graça, unicamente a Sua graça, me basta, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os vossos assentos na presença de Deus. Esta palavra eu já preguei há muito tempo atrás, e Deus colocou no meu coração hoje, quando eu estava pedindo uma palavra. Deus mandou eu pregar sobre este texto, e eu quero nesta noite compartilhar com você a palavra, então, nesta passagem, aonde nos fala que Jesus, amados, após a primeira multiplicação de pães e peixes, quando acaba a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus está lá com a multidão e Ele manda os seus discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Queria se despedir da multidão, depois Ele ia ter com eles. Antes de eu entrar no teor e no tema daquilo que eu quero abordar nessa noite, amados, a Bíblia diz que eles, obedecendo a Jesus, eles entraram no barco conforme Jesus mandou para irem para o outro lado. Mas a Bíblia diz que quando estavam no meio do mar, verso 24, a Bíblia diz que estavam açoitados pelas ondas e o vento era contrário. Amados, eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Eles estavam no centro da vontade de Jesus. Eles estavam indo para onde Jesus mandou eles irem. E nem por isso
amados, as coisas foram facilitadas para eles. Porque mesmo obedecendo Jesus, eles estavam sendo açoitados pelas ondas. As ondas, irmãos, eram fortes e estavam batendo naquele barco. Mesmo eles obedecendo a Jesus, amados, não impediu que o vento fosse contrário. Às vezes a gente pensa simplesmente porque está fazendo aquilo que Jesus falou, que nós não podemos ser açoitados por ondas. O nosso barco, nós achamos que não podemos enfrentar ventos contrários, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que eles estavam em obediência e as ondas açoitavam aquele barco e o vento era contrário. Aleluia! Não quer dizer que você está em pecado, não quer dizer que você está no erro, não. É que quem faz aquilo que Jesus manda também enfrenta ondas. Enfrenta ventos contrários. Aleluia. Porque fazer a vontade de Jesus não nos isenta das dificuldades que nós temos que enfrentar. Aleluia. Mas quando você está no centro da vontade de Jesus, quando você está obedecendo aquilo que Jesus mandou, pode as ondas se açoitar no seu barco, o vento pode ser contrário. Ei, mas eu tenho uma notícia do céu para te dar nessa noite: o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai afundar. Aleluia, porque Jesus vai vir andando sobre as águas para te socorrer. Aleluia, Jesus vai vir ao teu encontro para te salvar. Glória a Deus. E a Bíblia diz no verso 25: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Glória a Deus. A quarta vigília da noite ficava entre 3 e 6 horas da manhã, porque cada vigília era de 3 horas. Então, entre 3 e 6 horas da manhã, a quarta vigília, Jesus vem andando sobre as águas, porque Jesus sabia a situação que estava acontecendo lá. Jesus sabia, amados, o que estava acontecendo naquele barco, naquele momento. Aleluia, Jesus sabia, amados, que eles estavam sendo açoitados, que o vento era contrário, e ele precisava ir até lá para salvá-los. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Aleluia. Jesus nessa noite está dizendo para mim e para você: as ondas podem ser fortes, o vento pode ser contrário, mas aquele que tem o domínio, o controle sobre o vento e o mar, está andando sobre as águas e vindo então a teu encontro para te socorrer. A Bíblia diz que quando os discípulos, verso 26, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Aleluia. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é 5 motivos porque o medo é prejudicial na vida de um cristão. 5 motivos que o medo prejudica, prejudicial na vida de um cristão. O primeiro motivo, amados, eles estavam em perigo. Jesus estava vindo para salvá-los. Fazia algumas horas que eles estavam com Jesus,
que eles tiveram com Jesus, melhor dizendo. E agora Jesus vem andando sobre as águas, e diante daquilo que eles estavam passando, diante das dificuldades que eles estavam enfrentando, eles não discerniram que era Jesus. Eles não viram Jesus. Eles viram um fantasma. Aleluia. Porque o primeiro motivo porque o medo é prejudicial na vida de um cristão é que o medo levará você a enxergar coisas que não existem ou coisas que não é verdade. Às vezes, irmãos, é o anjo e você está achando que é o demônio. Deus está mandando o anjo para te salvar e você está repreendendo o demônio. Por quê? Porque o medo leva você a enxergar coisas que não existem. E nós temos que aprender a ter discernimento, que nem tudo aquilo que você vê é aquilo que você está vendo. Porque primeiramente a nossa fé não é baseada, não é voltada, amados, pelaquilo que nós vemos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista, ou seja, nós andamos pela confiança que nós temos em Deus e não pelaquilo que nós vemos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos. Aleluia, ou seja, nós não somos baseados naquilo que nós vemos, nós somos baseados em a nossa fé, em nossa fé. Tem pessoa que por causa do medo acaba sendo enxergando até chifre e cabeça de cavalo. Às vezes por causa do medo você acaba vendo aquilo que não é real, aquilo que não é uma realidade, porque o medo faz isso com você. Quem nunca se deparou numa situação de estar sozinho, talvez um escuro, talvez uma tempestade, e de repente você vê até vulto. Você está com medo, você está sozinho, você está sentindo sozinho, está com medo, e de repente você começa a ver vulto, começa até a ouvir barulho. Quem mora nos lugares mais, vamos dizer assim, rural, já tem um galho lá batendo na janela, ele já enxerga uma sombra, ela já pensa, é a mão de uma bruxa. Porque o medo leva você a enxergar coisas que não existem. Por isso que nós não podemos andar com medo, nós temos que andar com fé. Por isso que nós temos que ser baseados não naquilo que nós estamos vendo. Amados, naquilo que eu estou vendo aqui nessa noite, eu tinha orado por você, dado a bênção apostólica e tinha mandado você embora nessa noite. Mas nós, infelizmente, amados, nós andamos pela fé. E a fé nós temos que acreditar mesmo sem ver. Aleluia, não é pelaquilo que vemos, é pelaquilo que não vemos que nós acreditamos. E no caso deles aqui, irmãos, eles viram Jesus e acharam que era um fantasma. E se acharam que era um fantasma, pensaram, é algo de um morto que está andando sobre as águas. Já estão aqui açoitados pela zona do vento, é contrário, e ainda vem um fantasma que nos assombrar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga, o medo leva você a enxergar o que não existe. O segundo motivo porque o medo é prejudicial na vida de um cristão, Jesus disse no verso 27, Jesus porém falou dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele está dizendo para eles, se animem. Ou seja, não é motivo de vocês estar desanimados, não é motivo de vocês ficar com medo. Ei, eu vim para salvar vocês. O segundo motivo porque o medo é prejudicial na vida de um cristão, o medo leva você ao desânimo. Por que quando você acha que Jesus disse para eles, tem de bom ânimo? Porque eles estavam desanimados. É onda, é vento e agora é um fantasma. Estamos fritos. Vamos desistir de tudo. O
medo leva as pessoas a desanimarem. Glória a Deus. Um dos maiores profetas da Bíblia, particularmente, é um dos profetas que eu mais gosto, que eu mais admiro pela ousadia. Quem é ele, pastor? Elias. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 4. Diz assim: Elias teve medo. O senhor está brincando comigo? Elias teve medo. Teve. E fugiu para salvar a sua vida em Berseba de Judá. E ele deixou o seu servo, entrou no deserto, caminho de um dia, chegou ao pé de um zimbro, sentou-se debaixo dele e pediu a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma minha vida, porque não sou melhor que os meus pais. Elias tinha acabado de vir de um grande poder de Deus, de uma oração respondida, ou melhor, duas orações respondidas. Primeiro ele ora para descer fogo do céu, desceu. E segundo ele ora para chover, e chove. Ele tinha acabado de matar os profetas de Baal e os profetas de Azera. Só que, amados, no verso 2, Jezabel ameaçou ele. Diz que até o dia seguinte, no mesmo horário, ela faria com ele o mesmo que ele fez com seus profetas. Por isso que ele tem medo. Ele está com medo da ameaça de uma mulher. E ele foge para salvar por sua vida, porque estava com medo. E daí ele está debaixo de um pé de zimbro, dizendo para Deus: eu quero morrer, porque eu não sou melhor que os meus pais. Aleluia. Está tomado de um desânimo total, irmãos, que a vontade dele é morrer. Glória a Deus. Porque o medo leva você a desanimar. A incerteza que o medo traz para você leva você ao desânimo. Mas Deus está dizendo para você: tem de bom ânimo, não tem mais. Jesus está dizendo para eles, e está dizendo para mim e para você: tem de bom ânimo, se anima e não tenha medo. Aleluia. As ondas são fortes, o vento é contrário, mas eu cheguei para te salvar. Quer ver outro exemplo? Números capítulo 13, versículo 28 ao 30. Quando o povo vem de espionar a terra de Canaã, trazendo fruto da terra, são interrogados como que era a terra é boa, a terra é farta, a terra manda leite e mel. Só que eles dizem: nós vimos ali gigantes, descendentes de Anak, e era nós aos olhos deles como gafanhotos, e assim nós nos víamos. Ou seja, eles viram gigantes lá e ficaram com medo. E começaram a dizer: a terra é fortemente fortificada. O povo que nele habita é devorador de homens. E a Bíblia diz que eles, por causa do medo da terra, do povo da terra, irmãos, a Bíblia diz que eles acabaram fazendo que todo mundo desanimasse. Todo mundo desanimasse. Aleluia. O medo leva ao desânimo. Deus está dizendo para você nessa noite: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Se
desanima. Aleluia. Se você está na obediência, se você está fazendo aquilo que Jesus mandou, tem de bom ânimo. Ele vai te salvar, Ele vai te socorrer. O barco não vai afundar em nome de Jesus. Terceiro motivo, porque o medo é prejudicial na vida de um cristão. Verso 29, versículo 30. E ele disse, vou ler o 28 para você entender melhor. E respondendo Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor mesmo, prova que é o Senhor me mandando ir ter contigo. Versículo 29 e 30. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, diga comigo, o vento era forte. Se identificou aí? O vento está forte para você também? E a Bíblia diz que ele, amados, descendo do barco para ir com Jesus, versículo 30, e sentindo o vento forte, teve medo. Ele teve? E a Bíblia diz que começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Escute, ele está andando por sobre as águas. E primeiramente eu já quero encerrar um assunto aqui dizendo o seguinte. Tudo bem, ele afunda. Tudo bem, ele teve medo, afundou. Mas isso é o risco que correm aqueles que querem viver algo sobrenatural. Você não me entendeu. Ninguém naquele barco quis andar sobre as águas, mas ele quis, e isso é normal. Se você quiser viver algo sobrenatural, pode acontecer de você ter medo e até afundar, mas não tem problema. O problema é você, amados, ou melhor, o importante é você ter a experiência. Ah, Pedro, tu afundou. Pedro olhou para eles e disse, mas eu andei sobre as águas. Ah, Pedro, tu afundou. Mas alguém aí andou sobre as águas? Eu andei. A gente não sabe quanto tempo que ele andou, a distância que ele andou, porque a Bíblia não relata, mas andou. Ele viveu uma experiência sobrenatural. Aleluia. E as experiências sobrenaturais não é para quem quer ficar dentro do barco, é para quem quer andar sobre as águas, é para quem quer viver, amados, e sentir e experimentar aquilo que o próprio Cristo está vivendo. Quem ele diz? Quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores. Aleluia. Dos 12, só um pode dizer, eu também andei sobre as águas. Escute, mas vamos lá. Eu estou numa mensagem de 5 motivos porque o medo é prejudicial na vida de um cristão. Pedro, enquanto não está com medo, está andando sobre as águas. Quando ele sente o vento e tem medo, ele afunda. Olha para mim. A fé te faz andar sobre as águas, mas o medo te puxa para baixo. O medo te faz afundar. E tem muitas pessoas, irmãos, que estão afundadas na sua vida por causa do medo. Mas também tem uma boa notícia para te dar nessa noite. Mesmo para você que afundou na sua vida por causa do medo, o Nazareno está aqui para estender a mão para você e te tirar do fundo. Diga comigo, o medo levará a sua vida para baixo. Quer ver um exemplo? Jonas. A Bíblia
Bíblia diz que veio a palavra do Senhor dizendo a Jonas, filho de Amitai, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Só que Jonas, quando recebe a palavra, na verdade Jonas, amados, quis fugir da presença de Deus. E quis fugir porque o povo de Nínive era um povo cruel, era um povo assassino, era um povo, amados, que matava quem fosse pregar algo lá diferente do que eles viviam. Então a fama dessa cidade era terrível. Jonas disse: eu vou nessa cidade, estou fora, vou fugir. Escute, Jonas capítulo 1, verso 3 diz assim, só não você não esquecer, diga comigo: o medo te levará para baixo. O medo vai fazer sempre você descer e ele subir. E o segredo da vitória é subir. O céu é para cima, desviando do inferno que está embaixo. Escute, Jonas, porém, se levantou para fugir da presença do Senhor, Jonas 1:3, para Tarsis. Olha o que a Bíblia diz na parte do versículo. E descendo a Jope, diga comigo, descendo para Jope. Diga comigo, número 1. Achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Diga comigo, número 2. Escute, versículo de número 5 diz assim: então os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, e aliviaram ao mar a carga que estava no navio. Jogaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem. Jonas, porém, diga comigo, Jonas, porém, descera ao porão do navio. Diga comigo, número 3. Capítulo 2, verso 6. Jonas está agora dentro do peixe. O peixe agora já engoliu Jonas. Ele não estava no barco. E diz ele: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, me fizeste subir da cova a minha vida. Ele desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão do navio e, por último, dentro do peixe, desceu para as profundezas do abismo. Diga comigo, número 4. Jonas desceu 4 estágios da sua vida. Por quê? Porque teve medo e quis fugir daquilo que Deus queria para a sua vida. Então, o medo levará você para baixo. Mas nessa noite Jesus está aqui com a mão estendida para te tirar de baixo e colocar você por cima. Aleluia. Amém? Escute. Primeiro motivo porque o medo é prejudicial. O medo leva você a enxergar o que não existe. Segundo, o medo levará você ao desânimo. Terceiro, o medo te levará para baixo. Quarto, verso 30, a parte final. Olha o que ele diz: clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha para mim. Segundo os historiadores, Pedro vinha de uma família de pescadores. Morava, amados, em Cafarnaum, numa região marítima. E segundo os historiadores, Pedro tinha 12 anos. Tinha uma frota de barcos. Ele não só tinha um barco que ele pescava, mas tinha vários outros barcos. O que o senhor quer dizer com isso? Amados, quem vem de uma família de pescadores
Quem é um pescador profissional nada muito bem. Diga comigo, nada muito bem. Eu já fui, pela misericórdia de Deus, em vilas de pescadores. Eu já fui, amados. E em vila de pescadores, você vê crianças sozinhas, nadando, sozinhas. Você vê aquelas criancinhas pequenas lá, dando salto em lugar que não dá pé nem para adulto, e elas nadando. Por quê? Cresce desse jeito. É o costume deles. Ou seja, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Ele está pedindo para Jesus salvar ele porque ele está se afogando. E era só, irmãos, ele nadar de volta para o barco. Mas era tanto medo que ele estava. E o quarto motivo porque o medo é prejudicial na vida de um cristão é que o medo te leva ao pânico ou desespero. E quando você está em pânico ou desespero, até aquilo que você sabe fazer, você não é capaz de fazer. Até aquilo que você sabe fazer, você não consegue fazer. O medo leva você a ter pânico. E o pânico impede você de realizar coisas que você é capaz de fazer. Quantas pessoas que tiram, irmãos, a carteira de habilitação para dirigir, e principalmente mulheres, tem às vezes a carta, mas dá um carro na mão dela para ver se ela quer dirigir. Não. Mas se tirou a carta, sabe dirigir. Por quê? Medo. O medo te impede de você fazer o que você é capaz. A mesma coisa é pregar. Tem gente que tem capacidade, sabe pregar, mas tem medo de pregar. E o medo às vezes leva ao pânico, e o pânico impede você de realizar aquilo que você é capaz. Você está pedindo para Jesus salvar você, e você é capaz de sair dessa situação. Tem gente que está se afogando, irmãos, e é capaz de se salvar sozinho. Tem gente que está gritando por socorro, amados, com água pela barriga, e era só se levantar. Vou contar. Vou contar. Ela está me devendo. Primeira vez que fomos para a praia com a pastora, era a primeira vez dela no mar. Escute! Escuta não. E quando a gente foi entrar na água, do céu, quando vinha a onda, você pula de lado. Não. Quando vinha a onda, você fica de lado. Tá, fica de lado. Vai ter que ficar de lado e pular para cortar. Mas não disse que tinha que pular. E daí, amados, resumindo a história. Fica quieto que eu estou pregando. Fala a verdade. Veio a onda E me levou. E detalhe, eu entrei com o celular dentro da água para bater uma foto. E a onda levou ela, e eu com o celular levantado para cima e com a outra mão procurando ela. E não achava. Eu quase joguei o celular para procurar ela. E ela se afogando. A onda levando ela. E a água estava por onde? Pela cintura. E ela lá, lutando, era só se levantar. Entendeu? Que o medo leva ao pânico. Esse dia eu vi um vídeo também do menininho que está agarrado num negócio de madeira lá, dentro da água, com medo de morder e cair e se afogar.
Eles foram lá tirar ele, a água estava no joelho dele. E ele gritando, desesperado, que ia morrer. Então, o medo leva você ao pânico. Pedro era um nadador, irmãos, profissional. Então, era fácil ele sair dessa situação e voltar para o barco nadando. Mas ele começa a gritar por socorro. Tem gente que está gritando por socorro e Jesus vai ter que acabar socorrendo você, porque você não levanta, porque você não faz alguma coisa, mas era só você nadar. Nada de volta para o barco. Amém? O quinto motivo, porque o medo é prejudicial na vida do cristão. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Qual o motivo que Pedro afundou? Só por causa do medo? Não. É porque a dúvida com o vento e o medo, ele teve dúvida, ele duvidou. Jesus não ia dizer para ele: por que duvidaste? Se ele não tivesse duvidado. Jesus está dizendo para ele: por que você duvidou? Se eu fosse resumir aqui em palavras para você, porque a Bíblia não diz tudo em detalhes, Jesus estava dizendo para ele: você estava indo tão bem, você estava vindo tão bonitinho, caminhando na minha direção, por que foi duvidar? O quinto motivo porque o medo é prejudicial na vida do cristão. O medo leva à dúvida. E quando você duvida, você para de confiar. E se você parar de confiar, amados, Deus para de operar. Tiago 1,6 diz: peça sem duvidar. Peça com fé, sem duvidar. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, levada pelo vento de um lado para o outro. Quem duvida, amados, é um passo para frente, um passo para trás. Quem duvida não sai do lugar. Quem duvida não vai para frente. Marcos 9:23 diz que tudo é possível àquele que crê. Se você duvidar, não é possível. Se você crê, até andar sobre as águas, que é sobrenatural. Andar sobre as águas, irmãos, está além da física. É possível. Mas se você duvidar, não é possível. Quem não duvida anda sobre as águas, mas quem duvida não vai andar sobre as águas. Diga comigo: o medo leva a dúvida. Será que vai adiantar? Será que está adiantando? Será que eu vou conseguir? Conclusão, para concluir. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Viu que tinha dúvida até de quem estava no barco? Se eles estão dizendo verdadeiramente é o Filho de Deus, é porque até ali eles tinham uma dúvida ainda. Será que é ele mesmo? Mas quando ele entra no barco, acalma o vento e o mar, o vento e o mar se acalmam, ele diz: verdadeiramente. Tinham acabado de vir uma multiplicação de pães e peixes e ainda duvidavam se era ele. Fica de pé. A conclusão do verso 32: quando subiram para o barco, acalmou o vento. Convide Jesus para subir no teu barco e o vento vai acalmar. Aleluia. Diferente da outra tempestade que ele está dormindo na proa e ele acorda e diz: acalma-te.
vento, ou cessa-te vento e acalma-te mar, agora ele não fala nada. Só a presença dele no barco fez o vento parar. Você não entendeu? Só a presença dele no barco fez o vento acalmar. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Se precisar ele fala, mas se não precisar, só a presença dele já acalma o vento. Ou talvez você veio hoje até este lugar e o teu barco está assolado, açoitado pelas ondas. Talvez você veio até este lugar nessa noite e o vento é forte, vento contrário, parece que vai despedaçando tudo. O vento, o barco é a tua casa, o barco é a tua vida, o barco é a tua família. Convide Jesus para subir no barco hoje. Diga: Jesus, vem subir no meu barco.